Muito bem. Vamos continuar falando sobre os causos que ocorrem aqui no Brasil. Né? Não bastasse uma pandemia, nós temos também uma novela mexicana de péssimo gosto, meus caros amigos, péssimo gosto, que é encabeçada pela figura máxima do governo federal, o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Ao que parece, ele realmente acreditou que ele é o Messias, né? Como eu já especifiquei nos vídeos anteriores aí, desde a deflagração da pandemia do coronavírus no Brasil e no mundo. O Bolsonaro, enfim, nunca mudou, né? Aquele pronunciamento que ele teve nos pareceu ser algo do tipo, finalmente um posicionamento racional, finalmente um comedimento, possivelmente ele vai se calar, ele vai abrir espaço para que os seus ministros técnicos possam trabalhar. Só que aquela vozinha que fica ali do outro lado do ouvido do Bolsonaro parece que começou a gritar e ele não aguentou. Ele teve que falar novamente e falou várias vezes. Postou muita coisa no Twitter, como vocês já sabem, postou muitas coisas na internet em geral. E, enfim, agora tem feito declarações contra o próprio ministro. O que significa dizer que Bolsonaro é contra o próprio governo dele, né? Ele, não bastava ele ser oposição do PT, no passado, que era algo completamente legítimo. E daí o fato de eu ter me aproximado da figura do Bolsonaro em termos assim de olhar para ele e dizer, tá aí um cara que eu acho que faz jus a uma oposição verdadeira, sem papas na língua, um sujeito que não é boca pequena, como era o pessoal do PSDB. Gostei desse cara, né? Só que, na medida que eu percebi que o Bolsonaro, quando começa a governar, ele vai tornando a oposição tudo que é criticável, ou seja, todos aqueles que criticam o governo agora são inimigos terríveis do seu plano mirabolante de salvar o Brasil, já o conceito de soteriologia vinculado aí à questão política. Bolsonaro realmente parece ter acreditado que ele é o salvador do Brasil. Se ele sobreviveu à facada, então ele deve acreditar que ele, enfim, possa ser um ungido. Mas cabe dizer que os erros do PT continuam existindo, continuam sendo um partido que demonstra atos de quadrilha, que tem os seus líderes, vários deles condenados, mas não presos, né, toda a patifaria que existe aqui no Brasil, e que fez com que Bolsonaro se levantasse como uma oposição, uma outra face da moeda, só que a moeda continua sendo a mesma, esse que é o problema. Bom, e o ungido, meus caros, declarou um jejum. Eu não quis falar antes de ocorrer o jejum para ver o que ia acontecer, e aí comentava, né? E, enfim, teve o jejum, os gatos pingados lá que estavam com ele, fizeram orações e tudo mais. E um detalhe, eu acho legítimo fazer orações ao presidente da República, é uma recomendação, inclusive, bíblica, né? Você orar pelas autoridades e tudo mais. Só que uma coisa é você jejuar e orar pelas autoridades. Outra coisa é você se mancomunar com as autoridades em via de se fazer um ato religioso. Porque esse ato religioso tem interesses políticos. E isso é um grande problema quando você mistura política e religião. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal que eu já falei sobre Estado laico, Estado laicista, Estado antirreligioso e, enfim, o Estado ateu. São coisas completamente distintas umas das outras. Então, eu sou a favor do Estado laico, mas acho que pessoas que têm sua religião têm todo o direito de falar, de se expressar, né? Como dito aí, uma democracia, que por mais que tenha seus problemas, suas dificuldades, certo? Uma total tendência aí à demagogia, mas ainda funciona quando se refere aos diálogos. Agora, o que o Bolsonaro demonstrou nesse tal ato é a posição quase de um monarca que fala e os outros abaixam a cabeça dizendo amém. Isso eu achei realmente patético. Mas ainda aí, eu não vi muito problema. Porque, de novo, é legítimo que as pessoas orem pelo Bolsonaro. Beleza, ótimo. É até bom, inclusive, na situação que a gente está, oração é mais que bem-vinda. Agora, o problema é quando Bolsonaro se reporta ao seu ministro de uma maneira completamente inesperada, inadequada, inoportuna e, de novo, demonstrando aquilo que nós estávamos falando antes, né? Uma híbris, talvez um erro trágico, sem qualquer, vamos colocar assim, tino, né, para entender o que significa uma estratégia adequada. O cara vai abrir na bocona dele, eu sou sincero como uma criança, eu falo o que me dá na telha. E olha aí, ele se colocando contra o próprio ministro, sendo oposição, enfim, do seu próprio governo. Agora alguém pode dizer, mas será que não é o Mandetta que tem híbris em relação ao Bolsonaro? Ora, pois, meus caros amigos, né, no linguagem portuguesa aqui, vocês acham que o Bolsonaro é algum messias, algum deus? Não. O Mandetta colocou as suas cartas na mesa. É assim que eu vou fazer, você me colocou como ministro e estou agindo como tal. Se você quiser, me manda embora. Se você tiver coragem para fazê-lo, faça. Porque agora a sua turminha, a turminha do Bolsonaro, pode até fazer um gibi agora, né?
no estilo do Turma da Mônica, já que o Weintraub gosta tanto da Turma da Mônica, a gente pode fazer um gibi da turminha do Bolsonaro, né? Que o pessoal anda falando aí que é a turminha do ódio e tal. Bom, eu não quero ficar imitando as expressões midiáticas, porque pode ser uma coisa não muito agradável pro meu paladar. Mas que eles realmente têm esse odor, realmente tem, é inegável, certo? Então, essa turminha do Bolsonaro pediu a cabeça agora do Mandetta. Olavo de Carvalho, inclusive, já fez essa declaração. A turma do Bolsonaro agora tem uma nova retórica. Eu estava assistindo um vídeo agora que surgiu assim do nada, né? Como recomendação, e dizia mais ou menos assim: Mandetta se mancomunou com a Globo para derrubar Jair Bolsonaro, para manter uma crise econômica, para fazer com que o presidente, enfim, caia. Não dá mais para manter um respeito para essa gente. Realmente eles já passaram do limite, já passaram inclusive há muito tempo. Mas agora os caras estão atacando, o novo traidor é o Mandetta, né? Vocês já repararam, eu já tinha reparado isso há bastante tempo, sempre fui postando lá, principalmente na minha página do Facebook, eu sempre estou postando as loucuras, a histeria completa da direita bolsonarista, mas agora acho que ficou evidente para o Brasil inteiro o que eles são, certo? Essa narrativa de trazer um traidor não é nova, porque desde o início você tinha um traidor atrás do outro fazendo uma espécie de fila indiana, para que só sobrassem, enfim, os puros, né? Ou seja, os alunos do curso do Olavo de Carvalho, mas tem que ser aqueles alunos que não se rebelaram com o próprio Olavo, porque tem vários que o fizeram, certo? Muitos, inclusive. Bom, deixando claro que eu nunca fui aluno do Olavo de Carvalho, viu? O pessoal fica falando essas treta aí, em alguns vídeos que eu fiz, falando do cara. Não, nunca fui aluno do Olavo. Fiz faculdade à Universidade de São Judas Tadeu. Agora, essa universidade não tem nenhum vínculo com o curso do Olavo de Carvalho, para você que não entendeu ainda, tá? Bom, então, enfim, o Olavo pediu a cabeça. E agora a turma do Olavo está fazendo, que também é a turma do Bolsonaro, estão fazendo videozinhos com uma nova narrativa de que o Mandetta se mancomunou e quer que o Bolsonaro caia e quer manter esses problemas econômicos, ele está fazendo politicagem e blá blá blá. Muito bem. Assisti por conta de defensores do Bolsonaro, né, para ir diretamente à fonte, que alegaram que a Suécia ela estuda novas formas de conter o vírus. Obviamente que isso está em todos os noticiários, mas eu fiz questão de ver um olavista falando isso para deixar claro que não foi invenção midiática, que isso realmente está acontecendo na Suécia. Ela está seguindo, provavelmente, o que aconteceu ali no Reino Unido. Artigos foram feitos por vários daqueles que defendem um lockdown vertical. Dentre eles temos Osmar Terra. Mas quando você pega os artigos do Osmar, o que você vê é um cara que apela ao uso constante de testes para que, enfim, a gente possa ter um aval desta mesma realidade e tomar a atitude mais adequada quanto a um isolamento vertical ou horizontal. Ou seja, ele está entre mentes falando a mesmíssima coisa que o ministro da Saúde atual, certo? Só que ele está focando mais nesse lockdown vertical. Só que ele não tem dados, ninguém tem dados porque não tem testes o suficiente ainda. Mas o gado não entendeu essa parte. Bom, e por fim, chegamos à constatação mesma de um pérfido messianismo político, que ganhou um patamar elevado diante de uma crise de saúde, que dá o contraste necessário para nós entendermos quem são essas figuras, esses grupos, essas pessoas, esses arautos que defendem um posicionamento viciosamente radical a favor do seu messias político. São pessoas que, infelizmente, ainda preferem agir conforme a sua irracionalidade, ainda que digam que estão sendo verossímil, embora não façam a diferença de verdade e verossimilhança, né? Porque o verossímil ele pode ser verdadeiro, mas pode ser que não seja também, né? O verossímil é semelhança para com a verdade, mas não é a verdade necessariamente. Os puxa-sacos do governo estão agora confusos, já que o Bolsonaro se opõe ao próprio governo contra, enfim, alguns de seus ministros, ou um só, vai saber, ou então até o próprio vice. Agora o Bolsonaro pode brigar com Deus e o mundo, porque ele quer ser o único, ele é o Highlander, ele quer cortar a cabeça de todos e dizer eu sou o único imortal, só eu que mando nesta porra. É mais ou menos isso que ele quer fazer, e me preocupa profundamente. As coisas, como disse no outro vídeo, estão se afunilando. Bolsonaro cada vez demonstra mais a sua obstinação, a sua rubris, e pode ser mesmo que ele caia no erro trágico. É esperar para ver o que vai acontecer, ou pode ser que haja uma virada da roda da fortuna, ou da mesa do destino, e, enfim, o Bolsonaro, por coincidência, esteja certo, porque essa coincidência pode acontecer, né? Da mesma forma que eu dizia à esquerda que eles cometiam falácia contra o Bolsonaro, que essa falácia poderia estar de acordo com a realidade, embora o raciocínio fosse falso e injusto, da mesma forma o Bolsonaro pode estar cometendo uma falácia, e nós aqui não podemos cair na falácia da falácia, de que, enfim, talvez, quem sabe, já que possibilidade é o que pode ser ou não,
podemos dizer que o Bolsonaro ainda acerte o diagnóstico que o coronavírus não seja tudo isso que estão dizendo. O fato é que muita gente já morreu por conta do vírus e que ele está aí, contaminando muitas pessoas, e o Bolsonaro, enfim, continua não temendo e prefere que as pessoas trabalhem. Todo mundo morre, afinal de contas, não é verdade? Todo mundo morre. Então, o que o Bolsonaro tem para nos dizer aqui diante da crise é isso. Todo mundo morre, então vai trabalhar, não tem problema nenhum. Bom, e para fechar, eis o que fala a reportagem da Veja sobre a possibilidade de demitir o Mandetta nesta segunda-feira. É dito aqui o seguinte: o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, balançou forte nesta segunda-feira, dia 6, mas não irá cair ainda. O presidente Jair Bolsonaro já tinha se decidido pela exoneração do principal nome do governo no combate ao coronavírus, mas no final da tarde foi convencido por militares, como o ministro Walter Braga Neto e Luiz Eduardo Ramos, de que a melhor decisão seria manter o ministro por enquanto. Eu não sei se vocês repararam nesse ponto-chave aqui, que é um negócio que, meu Deus, cara, dá vontade de sair xingando todos os cantos da terra. Porque o Bolsonaro, ele quer mandar embora o cara que mais está combatendo a pandemia no Brasil. Ele quer mandar esse cara embora. Porque eles têm opiniões distintas sobre o vírus. Ele pediu, no jejum, discernimento a Deus. Mas parece que a gente vai ter que se jejuar muito mais. Viu? No caso do Bolsonaro, acho que talvez 40 dias de jejum poderia surtir um pequeno efeito nessa figura. Porque é um negócio assim, sem precedentes. O cara quer mandar embora um ministro que tem demonstrado maior competência e prudência no combate a esse vírus, simplesmente porque nós não temos testes o suficiente para saber como combater a pandemia. Então, eu não sei mais o que dizer, senão partir para o lado do humor, dar risada, porque não vale a pena mais discutir com um obstinado como esse aí. O cara é um obstinado. E como vocês já viram antes, né, obstinação é idolatria. E não por acaso as pessoas estão idolatrando esse sujeito, achando que ele é um messias político, achando que ele é o único que pode salvar o Brasil. Tudo bem, todos nós temos nossos defeitos, temos nossa cota de cinismo, mas esse é o presidente da República. Ele tem que tomar uma atitude adequada ao cargo. Mas parece que ele não consegue. Eu vou ler para vocês aqui um comentário que eu fiz sobre aquele vídeo da mulher que pede ação militar, que quer voltar a trabalhar e tudo mais. No desespero geral, existe muitas perspectivas particulares. Esse desespero que a gente viu do coronavírus não é de uma pessoa, é de uma nação. Mais do que uma nação. São de várias nações, certo? Então ele é geral. E nesse desespero geral existem muitas perspectivas particulares. Esse é o ponto. A situação da moça aí, só ela conhece. Então não cabe aqui ficar julgando de modo temerário o problema que ela vive, que é particular. Eu tenho meus problemas, e eu não peço que todas as pessoas sejam empáticas a determinadas situações que só eu conheço. Não tem como elas serem e conhecerem detalhadamente isso. Assim, eu não quero agir temerariamente em relação aos problemas dela. Mas a questão é que existem outros sofrimentos e outros problemas que afligem um espectro diferente do que aquela senhora defende. E infelizmente nós não podemos esquecer do impasse ético que existe aí, certo? Que por um lado ela defende a situação dela porque ela está sofrendo na pele isso, ela não quer ficar em casa, ela precisa trabalhar, ela precisa do sustento para a família dela e ela não quer os R$600 do governo. Ok. Mas R$600 já deve ajudar para quem está parado, né? Enfim. Mas ficar em casa para ela pode ser algo muito ruim, para muitas pessoas é. Só que o problema tem outra esfera. E você tem que olhar isso, se você quer agir de uma maneira realmente reconhecidamente ética, ou dianoética, né? Validando a realidade não só pela sua perspectiva, como o Bolsonaro parece que quer fazer. Ele quer só a perspectiva dele. Bom, aí a gente tem que entender que o problema não é simples, que é complexo e que a bancarrota econômica já está dada por conta da crise, e não pela estratégia com que se combate essa mesma crise.